Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passa Mal. O meu nome é Davi e hoje a gente tem uma participação especial. E mais do que isso, ele já veio também para um outro vídeo, né? Que é o do Poderoso Chefão, né? Meu filme favorito. Que a gente tem uma análise e para quem tiver interesse pode acompanhar no fundo do card, né? Vocês podem ver, quiser acompanhar, se vocês tiverem interesse, né? Ver todo esse conteúdo. E Carlos, fica à vontade de poder se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Cineclube Passa Mal. Eu me chamo Carlos Praz e vamos conversar um pouco sobre esse filme aí. Tão elogiado por alguns, não tanto por outros, mas vamos já conversar sobre ele. Exatamente. E o Carlos, ele tem um conteúdo muito bom do Bug Pop, né? Vocês podem acompanhar ele no YouTube, né? No Spotify e também no Instagram, é isso? Instagram. Isso, a gente agora tá no momento de pausa, mas se você quiser acompanhar lá nossos tem mais de 100 episódios lá para você acompanhar. Também tem nossos vídeos no YouTube, né? São meio que atemporais lá, porque tem muitas histórias, conteúdos, curiosidades sobre esse mundo fantástico aí. E aí tiver o conteúdo pausado, vocês podem assistir cada um deles. E na hora que chegar no final, aí vocês podem dar a volta de novo. Do início até o fim, do fim até o início. Ou quem sabe até pegar um reinício, né? Ninguém sabe. Não podemos falar sobre o futuro, mas exatamente. Quem sabe. Também informar que o nosso conteúdo, né? No caso, a análise, ele contém spoilers. Se você que está assistindo não gosta de spoilers, evite. Se você não liga para spoilers ou já assistiu o filme, fique à vontade para acompanhar. E também reforçar que acompanhe nossas redes sociais no Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. E dizer que o vídeo a ser analisado é Duna, parte 2. E, Carlos, qual é a sinopse de Duna, parte 2? Bom, Duna Parte 2, ao que tudo indica, né? É uma continuação direta do filme Duna, que ainda assim, ao contrário do que possa parecer, ele não é a continuação do livro, porque pelo nome as pessoas podem achar que é a adaptação do segundo livro, mas na verdade é a adaptação da segunda metade do primeiro livro. Muitas pessoas acabaram dizendo aí que foi a melhor adaptação, mas nessa sequência a gente continua seguindo ali os passos do Paul Atreides, interpretado pelo menino Timothée Chalamet, o Timotinho, e aí ele continua naquele caminho dúbio. Será que ele vai pela mão esquerda, que é a mão do coração, ou ele realmente vai ascender ao poder, como diz as profecias, e a partir disso a gente vai ter essa transição daquele rapaz que a princípio a gente conheceu boa parte da história, e agora a gente vai conhecer um pouco mais da contextualização para que ele possa ou não ascender a esse poder muito bem agora já trilhado desde o primeiro filme, né? E Carlos, me tira uma dúvida, qual é a sua análise sobre Duna, parte 2? A minha análise é que vendeu muito bem os baldes de pipoca, né? Os baldes de pipoca que retiravam os excessos, né, das pipoquinhas da maneira mais cabulosa possível, venhamos e convenhamos, né? Mas tirando toda essa polêmica que começou antes mesmo da estreia, né? Logo quando começaram a divulgação ainda dos materiais, e aí podemos dizer que a gente foi brindado com esse balde, né, de pipoca que muito lembrava o terceiro olho. Mas ainda assim, a expectativa que a gente tinha sobre esse filme era muito grande, porque pelo menos para mim, eu não consegui assistir no período pandêmico nos cinemas. Então, eu tinha uma concepção da minha visão dentro de ter assistido o primeiro filme em casa.
né? Também. E a primeira coisa que quando eu terminei de assistir o Duna Parte 1, que me veio na minha cabeça, cara, é tipo assim, putz, cara, perdi uma... Cara, ele caiu meu microfone. Então, tipo assim, muita coisa que vinha na minha cabeça era... Caiu meu fone aqui também. Só um momento. Tudo bem. Então, uma coisa que vinha muito forte na minha cabeça era justamente a questão de, putz, perdi um excelente filme de cinema. Porque Duna, o Denis Villeneuve, ele se apresenta muito como o cara que não segue a ordem da conversa. A parada dele é muito da ação. E a gente aqui desse filme, Davi, eu não sei se você também teve essa mesma percepção, ele todo o tempo, ele me anuncia uma necessidade, uma rapidez, uma necessidade de resolver alguma coisa que eu não sei o que é, mas que está próximo de acontecer. Então, você fica instigado a tentar resolver toda essa situação, ao passo de que você está sendo mostrado por um universo completamente novo. E aí a gente tem a grande participação do diretor, Denis Villeneuve, que sabe construir muito bem essa questão de universos, né? E ele vem mostrando isso desde o primeiro. Então a gente tem todas essas alocações, principalmente a excelente construção que é feita, e por incrível que pareça, do Timothée Chalamet. Porque ele é o herói que não parece ser tão herói assim, e eu digo por quê? Porque fisicamente ele não é um ser bombado, não é um ser envolto de todas as características de um grande protagonista, mas através dele a gente consegue ter a percepção de toda a história. E isso deve-se, claro, a um roteiro muito bem organizado e uma direção que sabe conduzir todos esses delineares de várias histórias, porque no primeiro, meio que a gente é centralizado em saber quem é o Paul Atreides. Nesse segundo, não. Tem várias histórias acontecendo simultaneamente. Tem a parada do Javier Bardem. O Stilgar. Porque ele também vem de uma parada, tipo assim, que em determinado momento dá a impressão que, tipo assim, ó, eu estou cumprindo a minha sentença aqui, que é entregar o Messias, o cara que está sendo prometido. A ponto de o próprio Paul, o que ele diz lá? Tipo assim, acabei de perder, perdi um amigo e ganhei um seguidor. Então, assim, dentro desse linear de situações, dentro até mesmo da própria Zendaya, da personagem da Zendaya, você consegue observar que todos os personagens ele tem as suas próprias histórias sendo contadas, ao mesmo tempo em que está acontecendo uma grande contextualização de tudo. Porque o filme ele não para chegar assim, Davi, tá acontecendo isso aqui, porque há muito tempo atrás os humanos fizeram isso, velho, aqui ó, tá acontecendo e tu tem que acompanhar, porque senão eles não vão parar para te explicar. Tá acontecendo, ele já tá te explicando, tem que prestar atenção, senão ó, perdeu o time. E às vezes algumas explicações que, vamos lá, em determinado momento, eu me senti... Eu não vou aqui ser o cara de pau e dizer assim pra você. Eu li todos os 6 livros de Duna. Não vou ser cara de pau aqui. Li a primeira... Li com muita empolgação o primeiro livro, mas depois me veio algumas coisas perdidas. Então, quando a gente percebe que tem várias situações que o livro acaba sendo um complemento da história, aí eu, Carlos, acho que, como adaptação, ele se perde um pouco. Porque se você precisa do teu material base para te dar uma explicação de uma determinada história, não sei se é válido tanto ser apresentado como adaptação. Algumas pessoas disseram que era o melhor filme de adaptação por conta da... Eu fico com o pé atrás. Por quê?
tem vários momentos, tem vários, inclusive, personagens que são meio que cortados para que o Paul Atreides seja elevado. E isso me faz pensar que, se não fosse o complemento do livro, a gente teria se perdido nesse aspecto. Aí você pensa assim, poxa, mas eu como produtor teria feito a mesma coisa. Porque são histórias muito densas, é uma contextualização política muito forte, e tipo assim, no fim das contas o produto tem que ser vendido, né? E eu acho que se eles seguissem ao pé da letra o que tá ali, realmente ia ser complicado. Mas cortar personagens, eu não sou muito a favor, não. Cara, esse elenco, inclusive aqui a gente tem que dar os parabéns aí pro Austin Butler, que ele conseguiu entregar um personagem que nem mesmo o trailer conseguiu achar ele no filme. Porque os trailers que mostravam ele, mostravam muito rápido, e ele conseguiu entregar um personagem muito interessante. Quer dizer, toda aquela história ali, ela é muito interessante, de ser mostrada visualmente. Outro detalhe também, que não é só o universo que o Denis Villeneuve sabe fazer, não. Eles sabem contextualizar as imagens, cara. Por exemplo, a areia do deserto não é tão fidedigna quanto as areias que está ao fundo ao seu fundo aí, mas é uma puta de uma, sabe? É uma areia assim que você diz, putz, e tem relevo, tem toda uma situação, por exemplo, quando os vermes adentram como se fosse o mar, você vê aquelas ondas se formando. Caraca, aquilo ali é muito bem feito mesmo. A própria parte da história do Austin Butler sendo mostrada, caraca, visualmente ele é muito bonito e chama atenção porque é um black and white muito bonito de ser visto, e vai justamente em direção contrária a tudo aquilo que está sendo mostrado, né? Porque tem uma questão muito amarela, muito sol, e do nada vem um preto e branco assim que tu fica, caraca, como assim? E a explicação que é dada também, né? Tipo assim, olha, porque isso aqui acontece dessa forma, porque eles são dessa forma, eles pensam dessa forma. Então, putz, caramba. O próprio Timothée Chalamet, ele segura bem essa onda também. A onda de, tipo assim, eu preciso entender. Eu acho que ele conseguiu entender o que o personagem precisava, e ele entrega exatamente sem se sobrepor ao personagem, e também sem parecer que, tipo assim, ele carregou o filme nas costas, porque não é necessariamente isso, mas a escolha do elenco foi muito bem feita, principalmente no aspecto das digníssimas lá, que eu esqueci o nome. Sim, as BN esqueci o nome agora também. A Belle Benedict, coisa assim, né? Deixa eu procurar aqui também. Eu não. Acho que é. Peraí. Acho que é Bene Benedict. O editor vai colocar o nome aqui. Realmente, essa foi só a parte que eu me perdi. E assim, eu tava esperando um pouco mais delas também. Porque eu acho que meio que aqui aquela parada que elas estão conversando resume muito essa história, né? Tipo assim, como ele partiu daqui, a gente sabe exatamente o que faz ele ser controlado, né? Que é a questão sexual lá que ela diz, e etc. E assim, a única participação delas, eu esperava um pouco mais de contexto também da profecia, né? Porque meio que desde o início a gente sabe que é ele, mas tipo assim, que tivesse um pouco mais de delinear para que, tipo assim, putz, porque é questão do próprio personagem. Ele traz muita dessa relevância, tanto é que quando ele reaparece lá e tipo assim, nossa, será que ele realmente é o Messias, sabe? Todo mundo, tipo assim, a história já tá te levando para isso, entendeu?
não existe um êxtase. Porque eu imaginava que, por exemplo, se tu colocasse em algum momento ele em divergência com alguma outra situação, por exemplo, dele ser questionado um pouco mais de forma mais realmente de embate, etc. Eu acho que precisava de um pouco mais de firmeza. Até nem que seja, não fosse uma luta propriamente dita, mas sim de palavras. Eu acho que precisava disso um pouco mais. Não aqui desconsiderando a imposição que o próprio Timothy vai adquirindo, né? Mas eu acho que precisava a gente precisava trazer um pouco dessa dúvida, porque a gente tem muitas certezas. Eu acho que o final desse filme, ele traz muito mais certeza do que dúvidas. E eu acho que aí o filme peca um pouco, porque o livro, ele traz muito dessas incertezas. Até porque, querendo ou não, é uma guerra política, cara. A certeza tu não tem de nada. Nada, a não ser as ideias. E no fim das contas a gente percebe que foram as ideias que fizeram com que a humanidade tivesse sua extinção naquele período. Então, eu gosto muito dessas batalhas de ideias, batalhas que o livro levanta, mas que no filme, não sei se por conta do tempo, não sei se por conta da necessidade de se contar outras coisas, meio que se descentralizou essa questão de todo o resto. O que tu achou do Timothée Chalamet, cara? Cara, eu gostei. Achei uma boa atuação, achei melhor que a primeira, inclusive. Mas eu acho que isso aí é todo moldado no roteiro. Acho que o roteiro deu uma segurança para que eles pudessem se soltar muito mais do que o primeiro. Sim. Até porque também o primeiro tinha uma interrogação gigante chamada Covid, né, cara? Então, tipo assim, putz, o que a gente vai fazer? Será que é só esse filme? Acho que a única coisa que a Warner pensou realmente foi tipo assim, não, vamos manter esse pessoal aqui porque a história que está sendo contada é boa. E no fim das contas foi maravilhoso, cara. Sim. Eles terem segurado a forma que eles seguraram tudo isso. Eu realmente saí do cinema com a expectativa assim de, putz, é um bom filme, é uma história muito bem contada, mas ficou faltando ficou faltando alguma coisa, principalmente pro pessoal que leu o livro, que tá um pouco mais ciente das histórias, meio que a especiaria meio que foi colocada de escanteio, literalmente, né? E a gente sabe que a história toda do Duna gira em torno das especiarias. Agora meio que tipo assim, não, a especiaria agora qualquer um pode ter a especiaria e tal. E aí fica aquela extrema ordinariedade que acaba tirando a excepcionalidade. Exatamente, então, tipo uma guerra entre várias casas universal por causa desse planeta, né? E essa especiaria. Sim, da especiaria. E meio que, eu não sei se foi só a impressão minha ou se é minha vontade de pegar no pé do filme por conta de alguma coisa, mas eu achei que a especiaria meio que foi deixada de lado, realmente, né? E assim, ele é o tema principal. Então, não sei, acho que esse daí também chega a ser um ponto negativo, até pela importância que tem a especiaria dentro do universo de Duna, né? Tanto que próximo no final do filme tem o momento Will Smith em que o protagonista fala o nome do filme, né? Que ele fala assim, o nome antigo de Arrakis, né? Era o nome frame, né? Duna. Pô, e aí eu tava esperando a hora de... Eu tava esperando o Will Smith assim, ó. Aquele negócio da mão dele assim, ó. Da mãozinha. Da mãozinha assim. Mas ainda assim, tipo, é um filme que consegue divertir. Como eu tô falando, pra quem conhece o universo de Duna, além dos filmes, percebe que falta alguma coisa, né? Mas o pessoal que tá, tipo assim, acompanhando o universo do filme vai ficar, ó, beleza, redondinho. Por isso que eu disse logo no início também que 80% das pessoas que estão dizendo que o filme é uma excelente adaptação não leram o livro.
Porque percebe que, tipo assim, é uma adaptação, mas. Sabe, fã é uma merda. Fã precisa ter tratamento. Porque sabe que, apesar de não ser. Que não vai ser um Liperis Literis, né? Mas ainda assim. Tem coisas essenciais, como é o caso da própria atenção que é dada pra especiaria, né? A guerra toda gira em torno dela e agora, tipo assim. Minha preocupação é que no próximo filme, tipo, volte ela de novo ao centro, sabe? Tipo, meio descaralhado. Acho que precisa ter um cuidado com os personagens, com a história que eles estão sendo contados, mas não pode esquecer do porquê que tudo isso está existindo. Tudo isso existe por conta da guerra pra bendita especiaria, né? Que agora também, tipo assim, qualquer um chegou, usou, levou, e é isso, né, cara? Não tem mais uma regra, assim, como a gente via no primeiro, né, que, tipo, tinha quase que uma adoração quanto a isso, mas se perdeu muito aí também. Um filme que eu diria, assim, não é um filme de domingo à tarde, mas é um filme de uma segunda noite, entendeu? Pô, você quer ter um entretenimento. Cara, é impossível você dizer que esse filme não é bom. É impossível você dizer que a história que o Denis Villeneuve utiliza os personagens não é boa, não é digno de Hollywood. E é um filme muito bonito que deveria ser assistido, assim que for possível, no cinema, entende? Porque, tipo, eu entendo que é coisa de cinéfilo falando, mas é a hora que o coração bate mais forte, né? É impossível você ver todas aquelas movimentações, principalmente dos vermes, que agora a gente já percebe com detalhes, com riqueza de detalhes, como é que funciona eles literalmente na parte de como as pessoas fazem para subir neles. Inclusive outra coisa também que ficou banalizada, né? Porque é muito difícil, aí do nada aparece lá uma quantidade absurda de gente. É quase um ônibus na hora do rush. É muito difícil, mas acontece sempre. É muito difícil, mas tá aí. Espera só um minutinho aqui que o 010 vai já passar. Faz isso. Mas ainda assim, cara, ver aqueles vermes. Cara, eu assisti numa sala aqui de Manaus que tem um áudio que é muito bom. O que acontece? Quando você tá ouvindo aquele som dele, antes dele aparecer lá, obviamente, você ouve umas movimentações bem baixinhas e ele vai aumentando até ele aparecer. Nessa aparição, o chão tremeu, cara. Em casa, irmão, com todo respeito, você não vai ter essa sensação, cara. Né? Seu celular vai tocar, seu despertador vai tocar, você vai se desligar. Cinema é Cinema é experiência, cara. Cinema é você poder sentar, partilhar, compartilhar. E aí, cara, independente se você gosta ou não gosta, é impossível você não se entregar ali de corpo e alma para aquele momento. Então, eu acho que é um filme que entra naquele debate se deveria ir direto para streaming, se seria perfeito ir pro cinema. Eu considero ele muito um filme cinemável, né? Para cinema. E, cara, é muito bom ter esse tipo de filme que faz realmente valer a pena a questão de você pagar o ingresso, que, vemos e convenhamos, irmão, não é barato você ir pro cinema. E assistir esse tipo de filme no cinema, em telas gigantes, com ótimos sons, cara, é reconfortante você realmente fazer esse tipo de investimento, investir no seu entretenimento, cara, muito bom. Agora tem uns filmes aí que são meia boca, tem muita falácia, tem bomba pra cá, bomba pra lá, e eu não recomendo. Pode ser, você pode assistir lá até como segunda tela, vai. E, Carlos, assim, pra você, qual a nota que você dá pra Duna parte 2 e 3 palavras sobre o filme? Apesar de eu ter falado algumas circunstâncias do filme que me pareceram, para quem é um bom, como eu falei, é um bom filme, é uma boa adaptação, não é a melhor, mas é uma boa adaptação.
Cara, minha nota, eu sou péssimo em dar notas. Mas eu acho que um 9,5, cara. 9,5 é uma boa nota aí pra um filme que tem muito mais coisas. Acreditem, cara. Tudo isso que esses dois primeiros filmes mostraram é só, sabe? É a lasquinha da lasquinha da lasquinha que esse universo gigante criado realmente pode ser mostrada. Tem várias outras situações, outros personagens que aos poucos vão aparecendo. E, cara, se você acha que o Paul Atreides é um bom personagem, relaxa que ainda vai ter mais personagens aí que vão aparecer. E assim, cara, 9,5 eu acho que é uma boa nota. Eu recomendaria assim pra você, sabe? Não no domingo à noite, um domingo à tarde, vai lá. Mas se uma segunda noite, sabe? Tipo, depois da novela. E quais são as 3 palavras pro filme? Assista no cinema. Assista, olha aí, 3 Assista palavras. no cinema. 3 palavrinhas essenciais. Assista no cinema. Vale muito a pena. E você, meu amigo Davi? Quais são as suas análises feitas por esse filme? Pronto, minha análise a respeito de Duna Parte 2, né? De início, né? Dizer o filme de 2024, né? Filme de ficção científica / aventura, 2 horas e 46 minutos. Dizer que aqui no Cineclube a gente também tem uma análise do Duna Parte 1 e não retiro o que eu disse do Duna Parte 1. Para mim, o Duna Parte 1 é nada mais do que um TCC1, que era um projeto de conclusão de curso de, tem vários elementos aqui. Tá confuso, tá complicado, mas se você permitir que eu passe pro TCC2, eu vou entregar um negócio melhor. Isso eu disse, quem quiser ver a análise de Duna Parte 1, eu disse isso, certo? Agora, diz assim, o que eu tenho era a esperança que o Duna Parte 2 entregasse um conteúdo que fosse assim, interessante, que conseguisse explicar mais conteúdos, que tivesse mais elementos para corroborar, para chamar atenção, né? E eu tenho que dizer assim, eu enquanto pessoa que não li o livro, achei um filmaço. Não posso falar enquanto adaptação, visto posto que não li o livro, mas assim, quais são alguns elementos? Vi no cinema, o Duna Parte 2, o Duna Parte 1 vi no streaming, né? Mas quais são alguns pontos que eu acho que eu posso trazer? Acho que eu posso trazer sobre essa questão do comparativo do livro ou filme. Eu acho que fica complicado fazer a adaptação do Duna para filme, porque em diversas análises é dito que o livro Duna ele tem muitos elementos e para você conseguir trazer esses elementos para um filme, né? Eu acho que o David Lynch ele tentou trazer isso no filme e ficou algo muito... Uma gororoba. Textual, né? E assim, filme muitas vezes principalmente para o telespectador atual, né? Telespectador de TikTok é assim, hiperfoco, foco, certo? Vários estímulos visuais, estímulos sonoros. Então, para isso, o que é que eu digo enquanto Duna 1? Qual foi, pelo menos, a meu ver, a ideia do diretor? Ele fazia a história, não explicar muito, jogar vários spoilers do filme 2 no filme 1, que na verdade ele disse que não são 2 filmes, é um filme só que ele junta 2 partes, né? Duna e Duna Parte 2. E mais assim, você já meio que ele já te prepara para alguns dos elementos que possam vir a acontecer. Assim como do Duna Parte 2 tem elementos que devam acontecer no próximo filme, né, do Duna. Sim. Como, por exemplo, o que aparece é das pessoas morrendo no sul. Assim, são morrendo porque você os abandona? Não, eles morrendo porque eles me seguem. Né? Aí e essa questão do Duna 2, né, é uma continuação do primeiro filme, no qual o Paul Atreides vai conhecendo mais acerca da cultura Fremen, né, que é o povo que consta no planeta de Arrakis, né, o povo que tem essa questão da especiaria, eles tratam essa questão da especiaria,
do Verne, né, com um trato muito cultural, um trato religioso, né, da espera do Salvador, né, o Lisan Al-Gaib, e que inclusive isso é interessante, mas ao mesmo tempo é uma crítica do filme, porque se você pegar pelos vários nomes que aparecem do Paul Atreides, né, fica quase o nome composto daqueles nomes de príncipe gigante, né, nome de rei gigante. Eu até anotei aqui, Paul Muad'Dib Uzu Atreides, também chamado de Madi, e também de Lisan Al-Gaib. Então, assim, você pode chamar de vários pontos. Mas já aconteceu, e tem trecho disso do próprio filme dizendo que é o Paul Muad'Dib Uzu. E aí você tentar ver essa questão, né? Cara, eu me lembro que quando eu lia, eu só lia Paul Atreides. É, acontece. Ficar mais fácil e vida que segue. Igual o X-Men. É. Poderoso X-Men. E a história vai se passando, né? Ele conhecendo a cultura frame, cada vez se torna mais um frame. E nesse meio termo, a Jessica, né? Jessica Atreides, que é a mãe do Paul Atreides, eles vão entrando dentro dessa cultura frame, tentando sobreviver perante essa cultura. E enquanto o Paul ele tenta cada vez se tornar mais um frame, a Jessica lembra que eles têm que sobreviver. E para isso eles têm que colocar essa cultura de ele ser o Messias, né? Ele ser o escolhido. E aí vai fazer toda uma manipulação da história. Então, assim, eu acho que, como você mesmo disse, né? A história ela vai se focando muito mais nele, né? Na história em volta dele do que na especiaria em si. Né? Que, digamos, a bem dizer, ele é um elemento da guerra, ele vai puxar a guerra, mas toda a guerra, não, digamos assim, ele estando lá, ele morrendo, o povo Flame vai continuar querendo lutar pela defesa da especiaria, certo? Porque é esse o foco que as pessoas querem, né? E assim, pelo menos a meu ver, pelo menos de alguns elementos também, né, que eu peguei novamente, não li o livro. O filme, parece que diferente do livro, o livro deixa o personagem muito dúbios, enquanto que o filme deixa eles fora dessa zona cinza, colocando alguns elementos como se talvez o Paul viesse a se tornar um grande herói que vai liderar o povo, só que tem pitadas que vai mostrando que isso não é. E, assim, nessa questão do livro e do filme, novamente, o filme te mostra uma história, o livro te conta uma história. E essa diferença de ler e de ver é diferente. Porque você vê é o ponto de vista do diretor e do roteirista perante aquela adaptação. O ler é na sua cabeça bolando os planos de como poderia fazer. E dentro dessa história, né, ele vai se passando todos os elementos. Isso é uma grande adaptação de uma pessoa que existe de verdade, que é o Lawrence da Arábia. A história toda é baseada. Se as pessoas, espectadores, forem pesquisar sobre Lawrence da Arábia, né, vocês vão ver onde muito da história foi inspirada do Duna. E Duna em si também inspirou outros filmes já esses de ficção, como o próprio Star Wars, por exemplo. Star Wars ele tem influências de Duna. Então, assim, o filme vai se passando. E por que eu digo que são elementos dúbios, né? Os Fremen, eles são o povo do deserto, mas ao mesmo tempo você vê essa questão do Paul, ele tem que mostrar o seu valor, ou ele vai morrer. A Jessica Atreides, ela vai ter que virar uma nova Reverenda Madre e tomar a água da vida. Ela pode morrer. Mas se ela se negar, aí vão jogar no deserto e ela vai morrer. Então, assim, são várias escolhas do tipo, ou eu faço ou eu morro. Então fica meio complicado você dizer não nessas situações, né? Então, inclusive de algumas cenas que são até de um certo ponto de vista engraçadas, né? Porque, assim, o elenco, assim, estelar, né? Tem o Timothée Chalamet com o Paul Atreides, a Zendaya com a Shani, né? Tem a Florence Pugh,
que não fala o nome dela, né? Ela é Irutan Corino, né? Que ela é A Rebecca Ferguson, né? Rebecca Ferguson, que faz a Jessica Trades. Tem o Stella Skarsgård, né? Que ele faz o Barão Vladimir Harkonnen. Tem o sobrinho dele, que é o Wash Butler faz, né? O papel, que é o Fade Hauta. Também tem o Javier Bardem, né? Que faz o Stilgar. Então, assim, tem vários atores, né? Assim, com personagens muito Dave interessantes. Bautista. Dave Bautista. Tem a Charlotte Rampling, né? Que ela faz a Giles Helen, né? Que ela faz aquela madre superior, aquela madre, reverenda madre, né? Então, assim, tem várias pessoas que vão aparecendo, né? O Dave Bautista, ele faz o Raban, o Christopher Walken, ele faz o Imperador, e o Josh Brolin, ele faz o Gurley Halleck. Então, assim, vários desses personagens, eles vão aparecendo, e alguns desses, inclusive, do primeiro filme, né? E eu acho que, assim, enquanto o primeiro filme ele tenta jogar muitas coisas e eu digo do meu ponto de vista de quem não leu, algo muito jogado e que talvez no cinema seja um deleite aos olhos e uma questão de sonoridade, enquanto filme, enquanto roteiro, um fica muito confuso. No 2 ele tenta trazer um pouco mais dos elementos e aí para os pontos que dá para entender fica legal, ele te dá algumas respostas. Para outras, chegar a um ponto que, tá, não explicou tanta coisa, mas olha só, uma ação legal. Tem um pouco mais de ação. Dá alguns pontos, assim, né? E aí, né, como você mesmo disse, né, essa questão do filme da segunda-feira à noite, né? E aí, nesse ponto, eu acho que fica bem legal, assim, bem interessante você ver essa questão da jornada e do quanto é dúbio de que o Paul, ele tenta se colocar como eu não sou o escolhido, mas ele é tanto empurrado que ele acaba se tornando isso, que veja só, ele toma a água da vida, ele morre, a menina faz parte da profecia, que ela chora para ele poder voltar, quando ele volta ele vê tudo, descobre as múltiplas possibilidades, mas ele vê um caminho, e a partir disso a gente fica nessa questão de, mas ele é realmente um Messias, ou ele é uma fraude, né? Porque essa questão da especiaria, né? Essa questão da água do verme, né? Ele tem todo um elemento místico, né? De você ver o futuro. E ela para homens é mortal, né? Tanto que só mulheres podem tomar. E o filme vai se passando, né, em toda essa história, todos esses elementos dessa construção. Eu não digo nem que é a jornada do herói, é a jornada do Messias, que ele precisa morrer para poder voltar. Mas ao mesmo tempo fica essa dúvida de se ele é um falso Messias ou não. E por que eu digo que é uma dúvida? Porque é uma dúvida que vai partir do terceiro filme. É sempre aquele gancho que ele vai te chamar, ó. Mas ele é o Messias? Ele vai realmente resolver? O que vocês vão ver no próximo capítulo, hein? Duna parte 3, ou Duna Guerra Santa, ou algo desse tipo, sabe? Quanto a atuações, a própria Anya Taylor-Joy, né? Se eu não me engano, ela não é creditada, o nome da personagem não aparece, e ela é a filha da personagem da Jéssica, né? Jéssica 3, que virou a nova Reverenda Madre na região de Arax. E assim, do ponto de vista, eu não posso falar do ponto de vista de quem leu, porque eu não li, mas do ponto de vista de quem viu o filme, de o que no cinema realmente é muito eletrizante. Também vi fora do cinema, né? Vi em streaming, e eu acho interessante você ver esse ponto de vista de, mas será que fora do cinema ele se sustenta enquanto filme, sem ter esses outros estímulos sonoros? Eu digo que, pelo menos para mim, ele se sustenta. Ele traz uma história de romance, uma história de ação, uma história de política, porque há as políticas envolvidas, né? As tramóias políticas acerca de por que a Casa Atreides foi atacada em Arrakis, né? E o filme vai se passando a partir disso, sabe? Eu acho que desse ponto que foi mostrado, ainda digo que
Antes de passar para as curiosidades e pontos finais, digo que Duna 2 ele te entrega mais elementos do que o Duna 1, mas ele também deixa a desejar do ponto de vista de, vamos dizer assim, plots que vão ser explorados posteriormente no próximo filme do Duna. E nesses vamos dizer assim, nessas visões que o Paul tem, né, de poder saber como vai ser lidado e também, de certa forma, para manipular nós espectadores nesses estímulos, né? E que não sei se vai ser algo único a Duna ou não, mas eu acredito fortemente que ele vai ser um dos indicados do Oscar no próximo ano, né? Melhor efeitos visuais e sonoros com certeza vai ser indicado. Fotografia, grandes possibilidades. E melhor filme, eu acredito que ele tenha chances. Assim, há uma de indicação, no caso. Certo? Então, tem pelo menos quatro indicações ali que eu acho que ele pode correr bem. E, de uma certa forma, as várias críticas em geral elogiaram muito bem. Principalmente essa questão da direção do Denis Villeneuve, que em seus filmes ele traz uma ambientação muito boa, sabe? No próprio A Chegada, por exemplo, né, ele prepara todo um terreno, uma história, personagens que de uma certa forma são soturnos em meio a um ambiente com uma fotografia muito bonita, sabe? Personagens taciturnos, assim. Então, assim, trazendo algumas curiosidades sobre o filme, certo? A questão do Stellan Skarsgård, que ele é o barão, acho que é Vladimir, né? Harkonnen. A maquiagem corporal dele levou 8 horas para ser aplicada e 2 horas para ser removida em todos os dias de filmagem. Diz que ele não bebeu nada e tomou pílulas de Imodium para evitar ter que ir ao banheiro durante os dias de filmagem. Exatamente dessa questão de ter muito efeito especial, mas ele quis se dedicar aos efeitos práticos. Certo? Outra curiosidade é que as tatuagens faciais da Lady Jessica, né, a mãe do Paul Atreides, são os textos que aparecem, né, são a ladainha da Bene Gesserit contra o medo, né? O medo é morte, o medo envenena a alma, né? O medo é veneno e tal. E aí tudo isso é o que está escrito lá no rosto dela. E tem tudo a ver, né, com a personagem. Sim. No caso, você mesmo comentou, né, essa questão lá do planeta, né? Tem o GD Prime, né? O nome daquele planeta, o mundo natal dos Harkonnen, certo? Ele tem aquela câmera, né? Aquele visual em preto e branco. Você vê que é colorido, mas vai chegando, a luz vai batendo, vai ficando preto e branco. E como é que eles conseguiram isso, né? Esse efeito grande assim? No caso, o diretor de fotografia, que também foi vencedor do Oscar, né? O Greg Fraser, ele escolheu filmar tudo com a câmera UV, ou seja, uma câmera ultravioleta, né? Que faz parecer o planeta mais inóspito, certo? E, de certa forma, deixa a pele, né, uma textura mais translúcida. Então, essa questão lá uma câmera infravermelha e um sol escuro, aquelas né? câmeras noturnas, né? Aquelas câmeras noturnas, né? Que geralmente também tem esse mesmo efeito, eu acho. Não. Eu não sei dizer se é uma câmera... Normalmente, as câmeras noturnas, eles deixam mais uma tonalidade mais esverdeada. Eu acho que o infravermelho, ele deixa esse tom diferenciado, só que eles, se eu não me engano, tem correlação também com as lentes. Eu não sei se eles compraram ou se eles encomendaram lentes exatamente para esse tipo de filmagem, que você pode ver que a qualidade está muito bem feita, né? Você consegue ver que assim, é infravermelho, mas está muito nítido. Diz que é a primeira vez que é mostrado o sol da GD Prime, né? Que é a Terra Natal do Harkonnen. Outro ponto que eu posso trazer era o seguinte, que a luta... até uma coisa que eu achei meio engraçada, assim, trazer uma piada e depois trazer um elemento mais sério. A luta final, né? Aí é interessante que é a luta entre o Elvis e o William Wonka jovem, né? A luta
dos músicos, né, ali. Eu acho inclusive que o próximo Wonka vai estar indicado ao Oscar, cara. Em alguma coisa ele vai ter ali também uma participação. Quem sabe aí essa passada de bastão, né? Talvez. Mas, o William tá falando Wonka, o filme Wonka? O filme Wonka, Mas com ele foi em certeza. E também Duna. 2023. Não, acho que foi em 2023 o Wonka, não. Foi final de 2023, Então, início não... de 24. mas eu acho que ele Mas fica fora, não? Eu acho que não. Eu acho que ele vem agora pra 2025. Porque a listagem ela pega, se eu não me engano, até setembro, até outubro. E o filme estreou. E aí eu acho que ele não entra, não. Não sei. Então, assim, eu até. Essa brincadeira que eu digo na luta entre o Elvis e o William Wonka jovem, né? O cara puxa a faca e ele, come on, my baby, come on, my honey. O cara fica lá lutando. E agora trazendo um elemento mais interessante para algumas pessoas, né? Foi meio anticlimático. Duas lutas que aconteceram, né? E essas lutas são entre, por exemplo, o personagem do Josh Brolin, né? Que é o Gurley contra o Dave Bautista, né? Que faz o Raban. Que acharam que ia ser uma luta mais rápida e foi uma luta mais demorada, né? Que é tipo a vingança dele, né? E a luta foi bem rápida. E a luta final, né? Do personagem do Austin Butler, né? O Fred Hauser. E o do Paul Atreides, né? Que é o Timothée Chalamet. E normalmente para esses filmes, na luta final, botam uma música épica, né? A questão da luta, assim. Os cortes muito rápidos. Normalmente eles não colocam o elemento deles estarem, vamos dizer assim, close-ups, né? Eles não botam normalmente de corpo inteiro, botam muito rápido, porque precisa de uma coreografia muito bem organizada para ele ser fluido e ser verossímil, né? Uma questão da luta. Mas veja só, na luta final não tem sonoridade. É algo seco, é algo visceral. Porque eu acho que nesse ponto em si ele quis mostrar uma luta autêntica. Uma briga de peixeira, vamos dizer assim. Briga de peixeira. Briga de bar. Briga de bar, diga assim, enquanto aqui, por exemplo, aqui no Nordeste, né, a briga de peixeira. A briga de peixeira lá da galera ficar lutando. Então, assim, o pessoal olha, porque vai ser a música épica, a grande luta final. Então, meu amigo, ali pode não ter som nenhum, mas a tensão está no ar, exatamente pela ausência de som. Só quebrada pelo barulho das armas se batendo e pelo esforço que os caras estão fazendo. Então, às vezes, a ausência de som pode indicar toda a tensão que está no ar. Eu acho que talvez isso tenha sido a ideia do próprio diretor. Para algumas pessoas incomodou, para mim trouxe um elemento até interessante. Sim, olha só, vamos dizer assim, algo interessante e criativo, eu digo mais, ousado, né? Porque muita gente desagradou, eu entendo esse desagrado, mas ao mesmo tempo eu acho assim, legal, bacana, eu particularmente achei bem bacana. E sobre o filme, né, que vai passando todo esse elemento do Paul Atreides, vai conhecendo a cultura frame, vai se apaixonando pela Shani, cada vez mais vai sendo entre ou você aprende ou você morre. Ele aprende a montar no verme. Enquanto isso, a mãe dele vira uma reverenda madre, vai pro sul, vai conseguindo cada vez mais fiéis, plantando a semente da fé. E fora isso, fora do planeta, as pessoas tentando lidar com toda a situação. Até se convergendo para, vai ter que chegar em Arax, vai ter que resolver. O Paul Walker, que faz o Imperador, achei a atuação dele, ele não aparece muito, mas se você ver os últimos filmes dos quais ele aparece, eu fiquei muito contente dele aparecer, e a atuação dele, porque ele é um bom ator, muitas vezes se perde pelo roteiro que lhe é dado. Ele é um bom ator, ele consegue entregar um personagem firme, um personagem
sério. E isso eu acho que é algo que eu acho bem legal, bem interessante, sabe? E trazendo uma última curiosidade, um elemento final, né? Sobre essa questão que vai passando o filme todo com spoilers do que vai vir, né? Que vai vir uma Guerra Santa. Que as casas, ele se torna um imperador, mas as casas não aceitam, né? O que vai ser tomado uma guerra. E há uma grande briga, né? Uma grande luta. E os Fremen eles se mostram sempre vitoriosos porque enquanto os Harkonnen eles têm a tecnologia, o Imperador eles têm a tecnologia, os Fremen eles conhecem o território. E a pessoa, só isso mas só o fato de você conhecer o território, que é um território perigoso, já ajuda muito o combate, né? Até Sun Tzu, né? Conheça a ti mesmo teu inimigo e não terá nada o resultado de 100 batalhas. Era 1000 batalhas. Enfim, o editor vai colocar aqui. Eu não estou lembrando da terminologia correta, mas o início eu sei que tá certo. Então, assim, o filme vai mostrando toda a jornada do Messias até que ele vai chegar, vai enfrentar e vai se preparar para o que vai se tornar uma Guerra Santa. Algo que, a meu ver, é interessante. Me trouxe algumas respostas, me desviou o foco de alguns elementos que estavam antes. A questão do mágico, né? Ele te entrega uma coisa e te esconde outra, né? E é isso do que, para mim, o mágico Villeneuve fez. E sobre o Villeneuve, né, a última curiosidade que eu trago é que ele disse que não vai liberar nenhuma cena deletada. E ele explica, né? Ele acredita firmemente que quando não está no filme, está morto. Ele falou assim, ele disse que às vezes eu removo cenas e digo, não acredito que estou cortando isso. Eu me sinto como um samurai abrindo meu intestino. É doloroso, então não posso voltar depois disso e criar um Frankenstein e tentar reanimar coisas que matei. É muito doloroso. Quando está morto, e está morto por um motivo. Mas sim, é um projeto doloroso, mas é meu trabalho. O filme prevalece. Eu acho, severo na sala de edição. Não estou pensando no meu ego, estou pensando no filme. Então... Chupa, Zack Snyder, chupa. Olha aí. Então, digo que essa questão dessa grande batalha dos Fremen, do Paul Atreides, né, do que restou da casa Atreides, dos Harkonnen, né, do Imperador e das Bene Gesserit, né, e de todos os outros elementos que cerceiam a história, né, digo que para mim a nota para esse filme é um 9, certo? Mesmo tendo gostado bastante, acho que enquanto a própria questão do Paul Atreides, né, as várias palavras às vezes até confundem, né, alguns dos elementos que são mostrados, certo? Acho que tem elementos pontuais de comédia sim, mas eu sinto que como não teve tantas explicações e foi algo muito corrido, me perdeu um pouco desse elemento, assim, um pouco dessa história, sabe? Eu acho que ele é uma adaptação, mas pelo menos na minha percepção, né? Ele se distanciou do filme para virar assim, do livro para virar um filme de ação com muitos estímulos, exatamente para poder trazer esse foco maior nessa grande história que é Duna, sabe? E não é Duna. É o Duna do Villeneuve, vamos dizer assim. O Duna do Villeneuve, ele tem muitos estímulos, mas meio que talvez você perca alguns elementos voando aí pelas tempestades do deserto. Com certeza. E 3 palavras. Soube, lógico. Em cima daquele verme maldito. Exatamente. E assim, 3 palavras eu digo Muad'Dib, a primeira palavra. A segunda palavra é Uzu. E a terceira palavra é Liz Al-Gaib. Porque deu trabalho decorar os nomes todinho que o cara tem, viu? E o filme todo roda em volta dele. Né?
o Duna, parte 2. Paul Atreides, a vingança de Paul Atreides. Bom nome. O Paul Atreides contra-ataca. Que se a gente for avaliar a questão política que aparece tanto em Star Wars quanto no Duna, realmente a gente tem aí a equivalência, né? Sim. Só que em vez do Império contra-atacar, contra-ataque é o Paul, né? A gente tem essa inversão assim da história. Não sendo as madres, está de bom tamanho. Vamos encerrando, né, a análise. A nível de curiosidade, a nota final ficou 9,2. Pô, já é uma notão, hein? Notão. Sim. Passar de ano tranquilo. E passa com nota boa, assim. O pessoal já se olha aí. Rapaz, passou bem, viu? Reforça novamente a todo mundo que nos acompanha. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Inscreva-se no canal, tire o sininho, curta, compartilhe e comente. Acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Carlos, a palavra tá com você, né? Agradecer, dizer que meu nome é Davi, né? Agradecer a presença do Carlos. E Carlos, a palavra tá com você aí. Se quiser dar alguma deixa, alguma mensagem, uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é: se você for pra praia, não assista Duna, porque senão você vai ter medo dos vermes saindo lá das areias. Não que não tenha vermes nas areias também, venhamos e convenhamos. Então, é melhor pular essa parte. Mas fica aqui o agradecimento, principalmente pelo convite da gente poder falar sobre esse filme que, cara, é um filmão, tem seus erros, tem seus deslizes, mas todo mundo erra. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Então, agradeço muito. Também estamos abertos aí para convites posteriores. Basta nos chamar aí que a gente faz o possível. Viu que até alterei aqui a cor. Amarelinho também aqui, ó. Amarelinho. Então, peço que vocês continuem aí acompanhando o Cineclube Passa Mal com esse conteúdo de qualidade. E acompanhe, cara. Acompanhe, porque realmente esse daí, para todo produtor de conteúdo, é o que faz o nosso pagamento de salário. Que vocês acompanhem e que faça o trabalho de formiguinha, né? Que é o curtir, compartilhar, comentar. Esse daí é o trabalho de formiguinha que aos poucos vai fazendo com que outras pessoas também tenham acesso a essas informações que vocês tanto gostam, que vocês tanto amam, que vocês tanto querem bem. Então é isso. Muito obrigado, Davi, pelo convite. Um forte abraço aí para a equipe Cineclube Passa Mal. Obrigado. E assim, dizer também que na descrição do vídeo, né, os links relacionados ao Bugpop, né, ao Bugplay, eles vão estar na descrição exatamente para poder acompanhar. Porque você pode ter pausado, mas não significa que as pessoas não precisam ver. Pelo contrário, aí que tem que assistir mesmo. É para incentivar, para dar uma incentivada. Viu? Então, até porque são 117 episódios, cara. Isso é muito episódio. Muito episódio. Dá pra maratonar aí. Dá uma maratona boa. Dá sim. E, Carlos, trazendo assim a pergunta final, né? Pra quem teve a pachorra de assistir a análise até o final, tem que escrever o que nos comentários? Tem que escrever se compraria ou não o balde de Duna. Balde polêmico. Davi, você compraria, Davi? Você compraria? Rapaz, eu ia ficar preocupado com aquela mãozinha, né? Porque aquela mãozinha ali é detosa, né? Dá uns cortezinhos ali. Meu amigo. Pegar uma infecção ali é uma complicação, né? Na mão seria o menor dos problemas. Eu fazer um first, né? Na mão seria o menor dos problemas, irmão. Verdade. Então, inclusive o Deadpool usou, né? O Deadpool usou da mesma. Das mesmas artimanhas. Referências. Mas aí, ó, tá aí, vendeu bem, porque eu não me lembro de recentemente ninguém ter falado de outro balde de pipoca que não fosse o de Duna.
É, tá bom você ver que Duna consegue vender até balde de pipoca no deserto. Chupa Esquadrão Suicida. É, isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aí. Valeu! Até a próxima, valeu!